Então eu quero convidá-los a estarmos estudando hoje a carta escrita à igreja de Tiatira. Uma carta maravilhosa e colocando para que você tenha aí uma noção do local e da forma como essas igrejas estavam localizadas. Está aí a partir de Patmos, a primeira carta foi para a igreja de Éfeso, e na sequência, seguindo essa linha vermelha, segunda carta para a igreja de Esmirna, terceira para a igreja de Pérgamo, quarta carta para a igreja de Tiatira. O texto que nós vamos utilizar está no capítulo 2 de Apocalipse. Veja aí, é a carta mais longa, a partir do verso 18, colocando aí para que você possa estar acompanhando comigo. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas a ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que há prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás: outra carga não jogarei sobre vós. Então somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. E com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Senhor Deus, pedimos tua graça, Senhor, nos permitindo ser sábios e receber de ti, através de tua palavra, no nome do teu Filho, Senhor, oramos. Pois bem, queridos, estamos estudando então a quarta carta escrita à igreja de Tiatira, e eu preciso começar lembrando o seguinte: as igrejas, cada uma delas existia no tempo em que João escreve o livro de Apocalipse. Então, uma primeira aplicação é a aplicação direta àqueles primeiros ouvintes. Então, havia sim uma igreja com aquelas características, e essa é uma das primeiras formas de nós entendermos o livro. Mas o livro também traz características dos tempos na história da igreja cristã. E para quem estuda esse tempo com detalhes, até de nós, nesse próprio estudo você pode chegar a essa conclusão, vai perceber que há uma época na história da igreja que tem a soma dessas características que a gente encontra em Tiatira. E nesse caso aqui é de 540 depois de Cristo a 1560, portanto mais de 1000 anos, que são chamados tempos de apostasia. É como se fosse um tempo de descida, de diminuição da qualidade da igreja. É uma época que ainda alcança o Império Romano. O Império havia trazido paz à cidade de Tiatira, dando-lhe condições de muita prosperidade. Época de forte adoração a deuses e ao próprio imperador.
Mas nós também vamos encontrar características da igreja de Tiatira em nosso tempo. Em todos os tempos você encontra características de todas as igrejas. E aí como é que a gente tem que pensar? Você tem igrejas com as características da igreja de Tiatira nos nossos dias? Sim, tem. Embora impere nos nossos dias, ou predomine em nossos dias, uma outra característica, que é a característica da sétima igreja, a igreja de Laodiceia. Mas nós temos igrejas que se caracterizam como Tiatira? Tem, pode ser a sua. Então, acompanhe para você entender. Além de que, há uma mensagem pessoal em cada uma dessas cartas. Pessoal porque ela se dirige, de algum modo, a cada um de nós cristãos com advertências, com recomendações de cuidado. E aí a gente precisa tomar posse dessas advertências, dessas recomendações de cuidado. Pois bem, na história, então, você vai perceber que a igreja preenche esse período aí que mencionamos de mais de 1000 anos, em torno de 540 a 1560, né? Um pouco mais de 1000 anos, representado pelas características dessa igreja. E esse período é conhecido como Idade Média. A Bíblia foi literalmente colocada de parte, ao lado, na Idade Média. Era a igreja papal. E a igreja papal chegou a considerar que a Bíblia era danosa ao povo. O povo era proibido de estudar a Bíblia. Era a idade das trevas. Portanto, é tempo de apostasia, representado aqui por uma mulher, Jezabel, que é aquela rainha de Israel, de que trata lá 1 Reis, no capítulo 18, símbolo de paganismo que suplanta os ensinos bíblicos. A igreja durante esse período tornou-se completamente infiel a Jesus Cristo e é considerada como prostituta. A ideia da prostituição aqui vai muito além da prostituição física, porque na verdade a prostituição física é primeiro uma prostituição espiritual, com certeza, porque é uma infidelidade a Deus. A ideia aqui é essencialmente essa prostituição espiritual, infidelidade a Deus. Mesmo que o culto em seu formalismo aconteça, mas ele não acontece para Deus. Ele acontece por outras finalidades e não exatamente porque há fidelidade a Deus. E nesse sentido, nós somos chamados a vigiar, para que o nosso culto não seja um culto da perspectiva formal, da perspectiva litúrgica, correto, coerente, mas sem o apelo espiritual que deveria ter, sem significar de verdade uma oferta, uma adoração a Deus. Até porque Deus não aceita o nosso culto quando ele é prestado só dentro da igreja. O nosso culto, na verdade, é trazer para a igreja todo o culto que nós prestamos a Deus fora, durante o restante do tempo. Essa igreja, nesse contexto aí de prostituição, deixa de fato o esposo e, em consequência, não é mais a sua esposa, porque passou a valorizar um outro, um terceiro, um concorrente do seu esposo. Veja que é um risco para nós em relação à vontade de Deus e à vontade da carne. Aliás, a questão da carne, a infidelidade a Deus, chega a ser chamada de adultério no texto bíblico. A época que Tiatira representa aqui foi a época em que as trevas cobriram a verdadeira igreja. A idolatria, o culto às relíquias, o culto aos santos, o sacrifício da missa, o batismo de crianças, o celibato clerical e muitos outros dogmas de homens foram introduzidos no seio da igreja. E a verdadeira doutrina foi sucumbida, ficou esquecida, substituída por dogmas terrenos que nenhum significado tinha. É quando nós substituímos a verdadeira adoração por nossas técnicas de adoração. E não se iluda, Deus não recebe as técnicas de adoração. Deus primeiro tem que receber o ofertante, para depois receber a oferta. Em relação à cidade de Tiatira, e em relação
a própria igreja, nós temos aqui a mais longa das cartas. E ela é endereçada à menos significante das 7 cidades. A rica cidade de Tiatira era conhecida como um centro comercial e de manufatura no fértil vale do rio Lico. Ela era também a cidade de Lídia, a qual, talvez tratando de seu ofício de vender púrpura, registrado lá em Atos 16:14, ouviu a pregação do apóstolo Paulo em Filipos e foi salva. Não sabemos se foi Lídia quem levou o evangelho a Tiatira. O certo é que o evangelho chegou até lá. E havia uma igreja naquela cidade, significante a ponto de Jesus lhe dirigir uma carta. A cidade era especialmente conhecida pelo grande número de associações de classe, chamadas de guildas. Eram corporações de ofício. Haviam associações de curtidores de couro, de sapateiros, de produtores de roupa, de vendedores de roupas tingidas, de oleiros, padeiros e de artesãos de cobre. Ou seja, havia uma indústria metalúrgica naquela cidade. Isso principalmente. O deus que era adorado naquela cidade era Apolo, filho de Zeus, deus Sol, e deus padroeiro do imperador. Apesar disso, havia pouca adoração ao imperador. Portanto, não era uma cidade assim de tanta importância no contexto político romano. Apesar da prosperidade que a cidade tinha, ela era indiferente no mundo antigo. Como muitos de nós vivem em cidades ou áreas que não têm muita importância, nós podemos tomar essa carta como se particularmente fosse endereçada a nós. Hoje, lá no local, sobre as ruínas da antiga Tiatira, se encontra uma cidade por nome Aksar, na Turquia. Pois bem, para essa cidade, como é que Jesus se apresenta? Está lá no verso 18. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes a latão reluzente. Ou seja, ao representante da igreja, Jesus proclama sua condição de Filho de Deus. Você vai perceber que em cada carta a manifestação de Jesus é um confronto à própria cultura, ao próprio contexto em que aquela igreja está inserida. Aqui, como a igreja está numa cidade que tem por Deus Apolo, filho de Zeus, vem Jesus e diz: eu sou filho de Deus. Eu de verdade é que sou filho de Deus. Então há um confronto absoluto ao Deus da cidade. Olha que coisa interessante, Jesus vai no ponto. No ponto. Jesus trata conosco naquele aspecto que nós precisamos ser tratados. E essa igreja, de algum modo, era uma igreja corrupta. Então, para essa igreja corrupta, Jesus diz que ele é o juiz. Juiz com olhos como chamas de fogo que penetram e tudo vê. Veja que essa assinatura também se aplica a cada um de nós. Para cada um de nós, Jesus também se apresenta como Filho de Deus, para que nós não entendamos que ele é um qualquer, que ele pode ser relegado a segundo plano. E ele também diz para nós que ele é esse que olha como chamas, tem olhos como chamas de fogo. Olha de modo que penetra e tudo vê. Cristo não somente está ciente de tudo em torno de nós, mas também é o juiz e logo julgará. Também diz Cristo que ele se apresenta como tendo pés semelhantes a latão reluzente. E isso fazia muito sentido naquela cidade, que era onde tinha também uma das principais corporações de artífices do cobre naquela época. Então ele diz: olha, o verdadeiro brilho do latão reluzente é o que vocês encontram nos meus pés. Que era um destaque, aquelas pessoas entendiam essa linguagem, o trabalho, a significância, o valor de tudo aquilo. O deus Apolo muitas vezes era retratado como um guerreiro com adornos de metal reluzente.
mas é Jesus o verdadeiro guerreiro divino, e o seu poder logo serão experimentados pela igreja e pelo mundo. Jesus mais uma vez aqui confronta as características do filho de Zeus, de Apolo, né? E qual era a situação daquela igreja? A vida religiosa daquela cidade era influenciada pelas associações profissionais, porque cada uma tinha o seu próprio deus padroeiro, e muitas de suas festas tinham um caráter religioso. A pressão que os cristãos recebiam então era para participarem da vida idólatra do povo, uma vida idólatra que estava ligada às associações de ofício, aos sindicatos da época, né? E a recusa implicava em perda de simpatia e perda de negócios. Então um cristão que não participasse daqueles sindicatos se tornava uma persona non grata, uma pessoa não aceita pelas demais. Em alguns casos até deveria se retirar daquela associação ou não era considerado como parte dela. E com isso ele perdia negócios. E isto era de uma pressão tremenda sobre os cristãos, porque como sobreviver se eles não gozavam de reputação, de simpatia que possibilitassem os negócios naqueles dias? Então isso era um peso muito grande. No verso 19 você tem já um enunciado bacana dos pontos fortes. Conheço as tuas obras e o teu amor e a tua fé e o teu serviço e a tua perseverança, e sei que as tuas últimas obras são mais numerosas que as primeiras. Muita coisa boa, né? Conheço o teu amor, tua força motivadora, é o amor ágape, fruto de relacionamento genuíno com Deus. Ou seja, os crentes fiéis, e aí tem uma característica interessante, porque em toda igreja você tem crentes fiéis e crentes infiéis. A gente está chamando aqui de crente por uma questão de identificação apenas, porque nesse caso não são de verdade crentes. Então eu poderia dizer, você tem pessoas fiéis e pessoas infiéis. Na verdade, a parte da teologia que estuda a igreja, a eclesiologia, chega a admitir a possibilidade de igrejas inteiras desviadas. E eu, de fato, acho que, entendo que é possível, sim, igrejas inteiras que se envolvam com uma doutrina equivocada. No entanto, o natural é que, em toda igreja que tenha a palavra de Deus ali, nós tenhamos pessoas convictas, pessoas que estão realmente buscando servir ao Senhor, e tenhamos pessoas que acabaram entrando na valsa, né? E ali então você tinha um grupo de pessoas que gozavam desse amor. E diferente da igreja de Éfeso, essa igreja amava a Deus e também amava ao próximo. Tinha entusiasmo diante de Deus. Só lembrando, entusiasmo do grego em Theos, literalmente em Deus. Uma pessoa entusiasmada é uma pessoa cheia de Deus, na perspectiva espiritual. Claro que nós estamos falando de entusiasmo pelas coisas motivadas por Deus. Originalmente, então, isso significa inspiração ou possessão por uma entidade divina ou pela presença do próprio Deus. Jesus também diz que conhece a fé dessa igreja, outra força motivadora. Amor é força motivadora, fé também. É a convicção moral. E essa convicção é fruto de uma verdadeira religião. E isso implica em fidelidade. A fé só é identificada quando há de fato fidelidade. Tem a ver com confiança em Deus e não nos recursos do mundo visível. Isso tem a ver com aquela situação das pessoas que preferiam correr o risco. Claro, eu vou continuar fiel a Deus, ainda que a minha corporação não me apoie, ainda que o meu sindicato não me apoie. Precisava de fé para enfrentar essa situação. E Jesus diz, eu conheço também a tua perseverança. Perseverança aqui tem a ver com paciência. É uma perseverança ativa em meio à pressão e aos tempos difíceis. É uma persistência. É uma característica do vencedor.
só vencem as pessoas persistentes. Sabe aquela pessoa que surge uma dificuldade e ela desiste? Esse não teve perseverança. Esse não teve persistência. E na vida cristã, nós precisamos de persistência. Ouvindo alguém ensinar sobre a vida de José do Egito, ele teve persistência, foi por isso que venceu. Ele passou pelo menos 17 anos de muita aflição, e uma coisa pior atrás da outra, e só venceu porque soube esperar, soube confiar em Deus, mesmo quando parecia que nada ia dar certo. E aí Jesus diz para aquela igreja: tuas últimas obras são mais que as primeiras. Há uma progressão. Isso é maravilhoso, isso é lindo, porque aquela igreja crescia, conforme é dito lá em João capítulo 15, verso 2, parte B do versículo, quando Jesus diz que quem não produz frutos é cortado, mas quem produz frutos, o Pai, que é o agricultor, limpa, poda aquela vara para que ela produza mais fruto ainda. Porque a qualidade de um cristão, da perspectiva do que é esperado dele, isso à luz de João capítulo 15, é que ele seja progressivo, haja progressão na sua frutificação e não uma interrupção. Nesse sentido, então, a igreja é elogiada. Muitas qualidades, mesmo diante das dificuldades. Os 4 termos descrevem aqui uma vida de cuidado cristão pelos outros e de muita fidelidade a Deus. No entanto, o verso 20 apresenta alguns pontos fracos. Mas tenho contra ti que toleras a mulher Jezabel, que se diz profetiza. Ela ensina e seduz os meus servos a se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas a ídolos. Olha o problema, foi nessa igreja, ou melhor, nessa época, a Idade Média, em que a igreja de então mais adorou a ídolos, mais se afastou da verdade cristã, mais se prostrou diante de coisas que não pertenciam a Deus. E esse problema então afligia a igreja de Tiatira. E é parecido com os problemas enfrentados pela igreja em outras cidades. Deus olha a nossa fidelidade. Que tipo de mensagem está sendo pregada dentro da igreja? Nós temos ouvido? Será que não tem Jezabéis em nosso meio? Jezabéis no nosso tempo? E a gente precisa estar cuidadoso quanto a isso. Estar bem não dispensa cuidados. Aquela igreja estava bem. O verso 19 traz uma série de elogios maravilhosos. Mas a partir do verso 20 você tem problemas. Então estava bem, mas tinha que tomar cuidado. Era uma igreja zelosa, mas que não estava vigilante. Isso deve servir de alerta a cada um de nós. Tenho contra ti. Imagina Jesus dizendo isso para nós. Tenho contra ti. Porque Jesus não ignorou aquele descuido frente a tantas qualidades. E alguém até poderia perguntar, não, ou como alguns asseveram hoje, não, mas Deus não olha isso. Como não olha? Claro que Deus olha. E o pior é que ele olha o fato e também olha para quem está tolerando. E reprova quem está tolerando. Jesus sempre nos alerta para que não sejamos surpreendidos. Eles tinham relaxado em sua vigilância teológica, assim como aconteceu lá na igreja de Pérgamo. Toleravam exatamente as heresias rejeitadas em Éfeso. Lá no verso 2 do capítulo 2. Tolerância a uma falsa profetisa e a seus ensinos. Você é responsável pelo que é ensinado na igreja. Presta atenção nisso que eu estou afirmando. Cada um de nós é responsável pela água que bebe. Você vai encontrar isso lá em 2 Timóteo, no capítulo 3. Permanece no que tens aprendido, sabendo de quem aprendestes. E quando nós deixamos, quando nós aceitamos que uma doutrina é errada, equivocada,
aconteça no seio da igreja, somos nós os responsáveis. Somos nós os que devemos, de algum modo, responder por isso. E aí a gente tem que tomar muito cuidado. Um monte de mensagens aqui falando da questão do som, mas corrigi, comecei de novo, tá bom? Permita a Deus que, depois que comecei de novo, todos estejam recebendo direitinho a palavra do Senhor. Quem era Jezabel? A esposa fenícia do rei Acabe. Foi buscar uma mulher fenícia para casar. E ele trouxe uma mulher que adorava a Deus Baal, e que trouxe o culto com ela. Quando Elias encara aqueles profetas equivocados e leva o povo a matar a maioria daqueles profetas, Jezabel agora persegue Elias e programaticamente levou o reino do norte à adoração a Baal e à feitiçaria. Lá em 1 Reis, ou melhor, primeiro livro de Reis, no capítulo 21, versos 25 e 26 é dito: não houve, porém, ninguém como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, sendo instigado por Jezabel, sua mulher. E fez grandes abominações, seguindo os ídolos, conforme tudo o que fizeram os amorreus, os quais o Senhor lançou fora da sua possessão de diante dos filhos de Israel. Deus não deixa a idolatria barata. Deus não deixa a prostituição espiritual barata. O maior pecado de todos é não atender, não receber a salvação que o Senhor oferece e preferir adorar, venerar outras verdades, outros ídolos, supondo que existissem, né, claro, outras verdades. Deus não deixa barato. Há alguma Jezabel entre nós? Alguém que instiga o seu marido e filhos para longe de Deus? Há algum marido com a função de Jezabel em relação à sua família? É lamentável, mas o comum é que existam sim maridos e mulheres que cumpram a função de Jezabel, às vezes estimulando um culto que não é o correto, que não é o de Deus. E nós precisamos vigiar o coração. Como o problema se revela naquela igreja, Tiatira? Até que ponto os cristãos podem se comprometer com os hábitos do mundo? Em Tiatira, essa questão se colocou na forma de união, ou não, às corporações profissionais. Você quer fazer parte do sindicato? Tem que aderir às propostas do sindicato. Tem que estar nas reuniões do sindicato. E as reuniões são feitas em momentos de adoração. E ali tem, não, mas não tem nada não. Você só vai estar lá, você não vai participar não. Você é crente, não. Não, a gente respeita isso. Aliás, cada um deve respeitar a religião do outro. E nessa conversa vai. Muitos cristãos acabaram se perdendo porque se envolveram nesse tipo de conversa. Essas corporações tinham as celebrações em templos pagãos. E os cristãos que se filiassem a elas, pelo menos passivamente, acabavam participando no culto idólatra. Os cristãos que se recusavam eram excluídos da vida econômica da cidade. Uma facção dentro da igreja, liderada por essa profetisa, defendia a união. Aqui a gente tem um problema. As igrejas têm facções, e nem todas elas. Na verdade, a gente pode afirmar que a maioria delas está errada. Precisamos ter cuidado, porque às vezes a gente toma partidos errados. Quantas vezes se vê isso acontecer? O livro de Apocalipse se posicionou contra o compromisso que esses cristãos tinham com seus sindicatos, apesar da privação econômica que isso causaria. E aí a gente pode vir àquela questão: o que é mais importante? Ter uma economia pujante ou fazer a vontade de Deus? Claramente a fazer a vontade de Deus, mesmo que isso signifique viver com privações. Devido à seriedade do erro, a única coisa que Deus pôde fazer foi dar tempo para que houvesse arrependimento. E não é isso que Deus faz hoje? Deus nos dá hoje
tempo para nos arrepender. E é possível que nos dê também o amanhã, como medida de graça, para que enxerguemos nossos erros e nos convertamos. Irmãos, os nossos erros estão todos na presença de Deus. Ele que tem esse olhar que tudo vê. E aí a gente precisa ter cuidado. É isso que diz do verso 21. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, e ela não quer arrepender-se de sua prostituição. Qualquer vínculo de coração com o mundo é uma prostituição. É abrir mão de Deus, é um adultério espiritual. E aí a gente tem que tomar cuidado. 1 João 2, a partir do verso 15. E esse texto eu vou colocar aqui para que você o acompanhe comigo. 1 João 2, a partir do verso 15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Veja que as coisas que há no mundo, você tem que se perguntar o que você gosta, o que você usa, o seu ideal de traje, por exemplo, o seu ideal de postura é mundano? Sai disso então. Sai desse, porque isso é adultério espiritual. A Bíblia diz textualmente: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Cuidado com a moda, cuidado com uma série de coisas, né, com algumas práticas mundanas. No final da história você vai morrer. Você vai morrer espiritualmente, né? Isso é muito grave. Aí o verso 16: porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Concupiscência da carne, aquilo que agrada a carne, que é interessante para a carne. Concupiscência dos olhos, aquilo que parece muito bonito. A soberba da vida, aquilo que te leve ao orgulho, né? a se achar, etc. Isso não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. A mensagem bíblica é muito clara. É mundo entrando dentro da igreja, exatamente, irmão Wereslane. Mundo entrando dentro da igreja. E a mensagem bíblica é muito clara. Todas essas coisas do mundo que possam chamar a atenção de qualquer um de nós vai passar. Mas os que servem a Deus não vão passar. Esses vão permanecer para sempre. Ah, mas eu gosto, mas eu acho bonito, não tem nada a ver. Tem a ver sim. Quem está dizendo é a Bíblia, não sou eu. A Bíblia está dizendo que tem a ver. Toma cuidado, porque se o seu coração é um coração que se prende tanto a isso, então o seu coração não pertence a Jesus Cristo. Porque quando você entrega o seu coração a Jesus Cristo, vai ser muito mais fácil você abrir mão das coisas do mundo. É provável que João ou algum outro líder já tenha advertido essa mulher, essa tal profetisa Jezabel da igreja de Tiatira. E todo o grupo influenciado por ela provavelmente já tinham recebido exortações, porque exortações faz parte de um contexto bíblico muito interessante. Deus nunca deixa ninguém enganado, sem ouvir, sem ser chamado à vigilância. Mas o que é normal acontecer? A mulher não quis se arrepender. A gente tem que, inclusive, sempre bater contra uma conversa que diz: a igreja é a cara do pastor. Não, nem sempre. Nem sempre. A igreja de Deus, do Deus nosso Pai, lá no Éden, era constituída por 2 membros. Deus era o pastor de 2. Um chamava-se Adão, o outro ou a outra era Eva. Eles não pareciam o Pai, não. Tanto é que pecaram contra o Pai. Esse papo de que toda a igreja parece o seu pastor é um papo perigoso. Por quê? Porque há muitas pessoas que não ouvem o pastor. Muitas. Em alguns casos, todas. Em alguns casos, todas. A gente tem que tomar cuidado. A história é triste, mas é uma história que se repete na vida de muitos.
Se nós formos lá em 1 Samuel, eu não vou ler o texto porque ele é muito longo, mas você pode abrir primeiro livro de Samuel no capítulo 15. Deus dá uma ordem a Saul através do profeta Samuel para ele ir e ferir os amalequitas. E ele precisava ir e acabar com tudo. E não podia trazer nada. Lá no verso 13, então, Samuel encontra com Saul e Saul diz: olha, bendito seja o Senhor, já cumpri a palavra do Senhor, a ordem foi cumprida. Mas Samuel estava ouvindo um barulho e pergunta: que barulho é esse? Balido de ovelhas que chega aos meus ouvidos? Que mugido de bois é esse? Aí Saul, que tinha recebido a ordem de acabar com tudo, diz: não, de Amaleque trouxemos alguns aí bois, o povo guardou o melhor das ovelhas e dos bois para oferecer sacrifício ao teu Deus. O resto, porém, nós destruímos tudo. O que Saul fez? Racionalizou o pecado. Na cabeça de Saul estava tudo bem. Não, inclusive tem um motivo nobre aí, nós trouxemos porque queremos oferecer um sacrifício. Mas aquilo era uma desobediência. Aquilo era uma rebeldia. E era uma racionalização do pecado, como se quisesse convencer a Deus, comprar Deus com o sacrifício. E aí Samuel não aceitou aquilo. Foi nesse momento que ele diz: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à voz do Senhor? Eis que o obedecer é melhor que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de adivinhação, e a obstinação é como a iniquidade de idolatria. Porquanto rejeitastes a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Saul perdeu o reinado diante de Deus porque foi desobediente, porque achou que estava tudo bem. Nunca ache que está tudo bem. Tente pensar com os olhos do Senhor, e Deus é um Deus zeloso. Pois é, não tem nada a ver, tem levado muitos crentes ao declínio espiritual. Quem diz isso é o Bispo Orlando, nosso supervisor regional. Que alegria, Bispo, o senhor está aqui conosco. E é muito interessante o que ele está dizendo, porque essa frasezinha não tem nada a ver, está levando muita gente ao declínio espiritual. Pois é. Depois, quando a pessoa se vê lá dentro do buraco, quando se vê, diz: e agora? Pois é. Em alguns casos até já fez besteira para valer. Um prazer, viu, Bispo? Também está aí a pastora Zélia. Aleluias, estamos juntos. Muito obrigado, pastora Zélia. Rebelião. Quais são as consequências na igreja de Tiatira? Está lá no verso 22 e 23, a parte A. Eis que a lanço num leito de dores e numa grande tribulação os que cometem adultério com ela, se não se arrependerem das obras dela, e ferirei de morte a seus filhos. As consequências, sempre que nós nos distanciamos de Deus, são leito de dores, tribulação e morte. Claro que tem morte. Aqui nós estamos falando de morte física. Na Idade Média isso aconteceu a rodo, né? Mas também de morte espiritual. O juízo é anunciado. Não houve arrependimento, o juízo vai se cumprir. Serão condenados a líder e todos os que a seguirem se prostituíram com os seus ensinos. A figura da cama tanto implicava em local de prostituição, o divã usado nas festas das associações de classe. Naquela época, os nobres, as pessoas importantes, comiam deitadas em divãs. Era uma forma, era um requinte aquilo ali. E aquele então era um divã de prostituição, agora usado por Cristo como metáfora para a doença grave que conduz à morte espiritual. Dois grupos são condenados.
os que com ela se prostituem e os filhos, os que aceitam o seu ensino. Presta atenção, porque você, se aceita um ensino errado, você também vai ser digno de morte. Ah, mas eu não sou culpado, me ensinaram errado. Não, a Bíblia estava aí, o Espírito Santo estava aí. Quantas vezes o Espírito Santo não quis te tocar para ir buscar um ensino mais correto? Para conversar com alguém que pudesse te ajudar, para estudar a Bíblia. Ah, não estou entendendo, procura ajuda. Quantas vezes? Mas às vezes, para o nosso conforto, nós preferimos a doutrina errada. Não vai ter perdão. Não vai ter. Embora possam alguns participarem dos dois grupos, o segundo grupo será ferido de morte de modo direto. O ensino entra no coração dos que admitem e muda tudo. Mata. O ensino errado mata. Que tipo de ensino entra nos corações? Que tipo de lógica tem movido o nosso entendimento? Lá em 1 Timóteo, no capítulo 4, versos 1 e 2, diz: mas o Espírito expressamente diz que em tempos posteriores alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm sua própria consciência cauterizada. Agora veja, algumas pessoas pregam algumas coisas completamente equivocadas, que parecem certas, e eles acreditam naquilo firmemente. O texto bíblico fala sobre isso. Pessoas que têm a própria mente cauterizada e acreditam piamente no que estão falando, mas estão equivocados. E quando outros acreditam, vão arcar com a responsabilidade também. É verdade, pastor Josias. Nestes tempos em que as pessoas decidem de que forma obedecerão a Deus, Deus continua usando, aleluias, aleluias. Mas é verdade, um equívoco enorme é alguém decidir como vai servir a Deus. Não, não. Você tem que decidir ouvir o Espírito Santo e servir a Deus do jeito dele, jamais do seu jeito. Ah, pastor, mas eu creio. E daí? Não faz a menor diferença. Quem crê errado não muda nada. Deus não se subordina a nada que alguém creia equivocadamente. Nossa fé é que tem que buscar fundamento bíblico adequado, correto. E eu estou falando de fundamento bíblico completo, irmãos, porque tem muita fé, tem muita credulidade fundada em versículos isolados que levam a pessoa à morte, ou a doutrinas que são terríveis contra a vida espiritual. Um abraço, meu irmão Josias, e também ao pastor José Luiz, da IDB de Ipameri, Centro. Aleluias. Aleluias. Que bênção, pastor. Em 2 Timóteo, no capítulo 4, versos 3 e 4, é dito: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo seus próprios desejos. E não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão às fábulas. Nos nossos dias, estamos vivendo esse problema aqui. As pessoas estão escolhendo os pastores e as igrejas conforme a beleza de suas palavras, não conforme as verdades bíblicas que eles ensinem. E aí nós tendemos a rejeitar aquelas palavras que nos confrontam, que nos cobram santidade, que nos cobram fidelidade, que nos cobram prestações de contas. Nós tendemos a não gostar dessas palavras e gostamos muito mais daquelas palavras maravilhosas que dizem que Deus nos amou, que Deus fez tudo por nós, que nós somos importantes para Deus, que Deus jamais vai nos deixar, que nada pode nos separar do amor de Cristo, e palavras que são fundadas em textos isolados, que não consideram o todo, mas essas pessoas vão ter problemas. Nós precisamos orar por elas e abençoá-las e ajudá-las, porque quem sabe se convertam e procurem palavras mais sérias para suas vidas. A advertência que é dada por Jesus Cristo: e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que esquadrinha
os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as suas obras. Eu vou repetir. E darei a cada um de vós segundo as suas obras. Agora vem alguém me dizer que crente não precisa ter obra. Nas 7 cartas, nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse, as obras ou estão citadas explicitamente ou estão implicitamente. Vem Jesus aqui e diz que vai dar a cada um de vós segundo as suas obras. Cristo se volta aos leitores da carta agora para que saibam de seu zelo e intolerância para com os infiéis, e vai avaliar o que cada um fez, as razões, as motivações. Jesus quer que nós saibamos que não há escape. Ele sonda os corações, sabe das motivações, sabe das agendas secretas e vai recompensar a todos. Recompensar é dar mérito para quem merece mérito e dar condenação a quem merece condenação. É o momento das outras igrejas perceberem a gravidade da questão. É o nosso momento de dar uma olhada. Em 1 Timóteo 5, versos 20 e 21, aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Uma palavra voltada para o julgamento dos líderes. Conjuro-te diante de Deus e de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, que sem prevenção guardes estas coisas, nada fazendo com parcialidade. Em 1 Pedro capítulo 1, versos 16 e 17, porquanto está escrito, sereis santos, porque eu sou santo. Vocês acham que Deus daria uma ordem que não pudesse ser cumprida? Aí vem alguém e diz assim, não, mas ninguém é santo. Como ninguém é santo? Deus mandou ser, é para ser. Deus mandou ser. Às vezes nós nos escondemos debaixo ou atrás de palavras de Satanás. Vem Satanás e diz assim, mas ninguém é perfeito. E você acredita. Não, mas Deus quer que nós sejamos perfeitos. Você encontra isso em 2 Timóteo capítulo 3, em Efésios capítulo 4, Deus quer que nós sejamos perfeitos, sim. Lendo agora o verso 17 de 1 Pedro 1. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Deus vai nos julgar segundo a obra de cada um. Claro que nós não estamos falando aqui de obras feitas por esforço meramente humano, mas feitas sob a direção do Espírito. Não estamos falando aqui de obras feitas para ganhar a salvação, mas porque a salvação opera em nós uma transformação, tá? Isso precisa ficar claro. A advertência adicional que é trazida ao texto, no capítulo 2, versos 24 e 25. Digo-vos, porém, a vós, os demais que estão em Tiatira, a todos quantos têm esta doutrina e não conhecem as chamadas profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei, mas o que tendes, retende-o até que eu venha. Aqui há um conhecido mérito na rejeição aos falsos ensinos. Rejeitou o falso ensino? Que bênção. Não se conforme mesmo. Rejeite as associações inaceitáveis com o mundo. Porque permaneceram fiéis, praticando as 4 qualidades reconhecidas por Cristo. E Cristo reconhece também que eles já sofreram demasiada pressão e resistem, se opondo ao erro. Então Jesus diz, outra carga não lhe será imposta. Mas cuidado. Mesmo assim, cuidado. Retenha as qualidades que você possui. Você está vivendo do jeito certo até hoje? Que bênção. Tenha cuidado. Mantenha essas qualidades na sua vida. Até a volta de Cristo. Sabe por quê? Porque os erros sempre nos sondam de perto. E agora, queridos, já indo para o final de nosso tempo de estudo, versos 26, 27 e 28. Ao que vencer, e ao que guardar as minhas obras até o fim,
eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, quebrando-as do modo como são quebrados os vasos do oleiro. Assim como eu recebi a autoridade de meu Pai, também lhe darei a estrela da manhã. É a única forma de vencer, perseverar na fidelidade. Nós estamos falando aqui de fidelidade ativa, fazer o que precisa ser feito, e fidelidade passiva, não fazer o que não deve ser feito. Você precisa ter as duas fidelidades, tá bom? Ninguém é fiel só porque deixa de fazer. Não, o fiel também faz o que deve ser feito. Os vencedores devem guardar as obras de Jesus, em contraste com as obras de Jezabel. Guardar as obras de Cristo implica em praticar os ensinos e exemplos de Cristo. A crença necessariamente leva à ação. A fé leva a agir. Qualquer entendimento diferente é cilada do diabo. Então, quando você tem um vínculo de fé com o Senhor, isso implica em dizer que você se envolveu, que você tem uma experiência com Deus. Tá bom? E aí a promessa é que os vencedores regerão as nações. Escrevendo a Timóteo, Paulo diz na segunda carta, capítulo 2, versos 11 e 12: fiel é esta palavra. Se, pois, já morremos com ele, também com ele viveremos. Se perseveramos, com ele também reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Esse monte de si aí, já é para detonar com essa ideia de que nada está garantido. Não está garantido nada, não. Você tem que ser fiel até o fim. Senão não precisava Jesus falar, retém o que você tem. Não precisava. E por que Jesus fala, retém o que você tem? Senão o próprio Senhor Jesus podia dizer, fica tranquilo. Já está tudo garantido, você não está tranquilo, viu? Não foi assim que Jesus falou. Jesus, pelo contrário, disse, segura aí. Tem nada garantido não, você tem que ser fiel até o fim. E Paulo fala da possibilidade, para nós, servos de Deus, se o negarmos, também ele nos negará. É Paulo quem diz que tem que ser vigilante, esmurrar o seu próprio corpo, para que porventura ele próprio não seja considerado um derrotado, um reprovado diante de Deus. Então, muito cuidado com aquelas palavras que dizem, não, mas Deus vai te sustentar. Não transfere responsabilidade para Deus, não. Deus faz a parte dele, mas você precisa perseverar. Amém? O vencedor terá a estrela da manhã. As legiões romanas carregavam o símbolo de Vênus, que era a estrela da alva, em suas bandeiras, para mostrar a invencibilidade de sua nação. Aqui, a estrela da manhã era uma afirmação de que o verdadeiro invencível é Senhor. E os seus fiéis também serão invencíveis. E, claro, a carta termina com aquela fórmula com a qual Jesus termina todas as cartas, que é um apelo geral à igreja. A igreja de todos os tempos, todas as igrejas, pode-se dizer, todos os crentes. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Para alguns, este é um chamado mais forte, a que tão somente seja dado ouvidos ao Espírito e não ao mundo. Amém? Aleluias, muito obrigado a todos os nossos irmãos que estão conosco. Aqui o George participando, dizendo que a fé sem obras é morta. E as obras sem fé também são mortas. Verdade. Irmã Márcia Rodrigues. E o número de pessoas aqui conosco, graças a Deus, é muito bom. O nosso supervisor distrital, o pastor Alberto Gabriel, diz aqui que está saboreando as palavras da Bíblia. Obrigado, pastor. Uma bênção, saudade, uma vontade de fazer uma assembleia de membros para ter o senhor conosco, viu, pastor Alberto? Na verdade, não é nem tanto pelos problemas de uma assembleia, é para ter sua presença. É muita honra para nós ter o bispo Orlando, nossa palavra de
gratidão, de reconhecimento. Nossos irmãos da Igreja do Rio Quente estão conosco. Minha prima Eurides Batista, um abraço. Pastor João Roberto de Carvalho, irmão Marcelo Lipe, irmã Louriane, do pastor Valdeli, que bênção, os irmãos da igreja, né? Que bênção, aleluias. Pois bem, eu quero te recomendar, se preciso for, revisa essa palavra, ouça ela de novo, manda o link dessa palavra para quem você conhece. Nós também vamos deixá-la no YouTube, quem sabe seja bênção para alguns. E quem puder, se inscreva lá no nosso canal do YouTube. Eu estou vendo alguns fazendo aí campanhas para chegar a mil pessoas inscritas em seus canais. Eu estou muito longe disso, nunca me importei tanto com essas coisas, mas percebo que pode ser muito bom. Então quem puder, faz aí uma campanhazinha, vamos nos inscrever, tá bom? Viva para o Senhor, que coisa boa. Até